Uma ditadura só se justifica quando é absolutamente necessária para impedir um mal excepcional maior do que a própria ditadura, e contra o qual não restam mais outras medidas. Em 1964, sob o pretexto de impedir o golpe orquestrado pelas forças ideológicas e políticas que sustentavam o governo de João Goulart, foi instalada no Brasil a ditadura militar. Para salvar de um golpe a democracia, instalou-se uma ditadura. E é dessa forma que funciona. Sempre que alguém se auto-intitula salvador da democracia, pode ter absoluta certeza que se trata de um aspirante a ditador. Mas existe um porém. Não basta que ele se autodenomine como salvador da democracia. Para que ele seja visto como tal, é também imprescindível que o povo acredite que a democracia está sob ameaça. Atualmente no Brasil temos alguns atores políticos que se auto-intitulam salvadores da democracia. E é para salvar a democracia que se justifica todo tipo de arbitrariedade contra qualquer pessoa. Assim como aconteceu no ano de 1964, dizem que a democracia está sob o risco permanente de golpe. Não se deram nem ao trabalho de mudar o roteiro. Mas uma parte importante do plano não está funcionando. Exceto para uma pequena parte do povo ideologicamente idiotizada, absolutamente ninguém leva a sério as narrativas de tentativas de golpe que os agentes da propaganda vêm tentando emplacar. É por este motivo que já fazem 6 anos que só existe uma pauta no STF: a regulação das redes sociais. É preciso calar todos aqueles que expõem as incoerências e fragilidades das narrativas estatais. O propósito não é possibilitar a implementação de um novo regime, mas sim o de legitimá-lo. A suposta tentativa de golpe, que vem sendo insistentemente veiculada, mais do que um pretexto, é o termômetro para o avanço da agenda do verdadeiro golpe, que já foi consolidado. De fato, já estamos vivendo sob a batuta de um regime ditatorial. Quando ao início da nossa conversa, nós falamos só sobre o ativismo judicial bom. E o ativismo judicial ruim também existe. Mas não no Brasil. Não, no Brasil não existe. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria um ativismo judicial nocivo. De fato, não existe mesmo ativismo judicial no Brasil. Mentira, existe sim, e muito. É promovido não só por qualquer tribunal, mas também por vários juízes de primeira instância. Mas o STF realmente já está numa etapa mais avançada. Houve uma época em que era referência de ativismo judicial, mas esse tempo ficou para trás. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Quem lhes deu essa liberdade? Quem os elegeu? Foi aprovada alguma emenda constitucional? Essa fala é desastrosa, absolutamente incompatível com o cargo de juiz, mas nem de longe foi a pior. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. O que você acha de ministro participando de Amigo Secreto no Fantástico? Aqui estou para sortear alguém que queira ser meu amigo ou que já seja meu amigo ou minha amiga. Que tal inaugurar uma obra pública? Liberação dos primeiros 100 quilômetros prontos. Duplicação BR-163. 1, 2, 3. Aí você acompanha o ato político, o governador
Mauro Mendes, o ministro do STF, Gilmar Mendes, várias autoridades, prefeitos aqui da região, liberando a pista oficialmente a duplicação da BR-163. Você acha que algum desses juízes podem garantir um mínimo de imparcialidade no julgamento de processos? A todo instante, ministros dão entrevistas, opiniões, inclusive sobre processos que ainda serão julgados. Planejar um crime, mas não cometê-lo, não executá-lo, é um crime? A questão aqui, isso tem sido sempre objeto de discussão, normalmente quando a gente escreve sobre atentar contra o Estado de Direito ou contra o Estado Democrático, nós estamos pensando sempre no modelo tentado, planejado e tentado. O planejar aqui, porque a sua pergunta traz essa implicitude, a ideia de que, em princípio, atos preparatórios nada tem a ver com a eventual prática de crime. Só que nesses casos de crimes contra o Estado de Direito, crime contra a própria democracia, normalmente nós falamos de atos preparatórios que já são criminalizados. A própria preparação do ato, nesses casos de democracia, configuram... Até porque se o crime não é tentado, mas é bem sucedido, ele se complementa, na verdade, nós não vamos ter mais o Estado de Direito, aquela situação que era ilícita passa a ser lícita, né? Nós vamos ter uma nova ordem. Sem nenhuma preocupação, demonstra seu total desprezo pelos princípios mais básicos de direito. Não existe mais qualquer limite na lei ou na moral. Os ministros do STF simplesmente já não têm mais nenhum pudor em assumir uma atuação abertamente política. Foi completamente banalizado o desrespeito ao cargo e a deturpação da própria instituição. Existem razões óbvias para o judiciário não ser um órgão político. Abordamos esse tema com mais detalhes nesse outro vídeo do canal, cujo link vou deixar na descrição deste vídeo. Não se trata mais de mero ativismo. Já ocorreu a completa ruptura institucional. A todo tempo há indevidas intervenções sobre os demais poderes. Além de simplesmente descartar as leis criadas pelo Congresso, o STF vem desrespeitando sistematicamente uma das prerrogativas mais sagradas do Legislativo, a imunidade parlamentar. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Os principais atores, detentores dos poderes para salvaguardar as prerrogativas do Legislativo, foram cooptados. Assistem inertes à destruição da própria instituição da qual fazem parte. Omissos, prevaricadores. Os que sofreram com censura e todo tipo de perseguição política durante o período militar, sobretudo nas décadas de 60 e 70, são os mesmos que aplaudem a censura e a perseguição política promovida pelo STF. Sua luta nunca foi pela liberdade de pensamento, de consciência e pela liberdade de expressão. São todos hipócritas, meros agentes da ideologia. Para eles, a liberdade de expressão não é um valor essencial e um princípio inviolável. É apenas um meio para alcançar seus objetivos. Uma vez alcançados, ela pode ser descartada.
Uma das maiores mentiras já contadas, a atual bandeira política deste ser amorfo chamado STF, é que as redes sociais precisam ser regulamentadas, pois não existe regulamentação. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a todo instante ocorrem condenações pelo que é dito na internet. Injúria, difamação e calúnia na seara penal e reparações por danos morais na esfera civil não deixaram de ser aplicados em relação ao que é dito na internet. Em segundo lugar, existe a Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil da Internet, uma regulamentação específica que foi amplamente discutida antes de ser aprovada no Parlamento brasileiro. Dizem que não existe regulamentação porque não é a regulamentação que eles querem. Aliás, a participação do judiciário em debates a respeito de como deve ser a lei por si só já mostra sua completa disfuncionalidade. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. Venho conversando muito com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Se não houver uma autorregulação e uma regulamentação com determinados estándares, determinados modelos a serem seguidos, nós vamos ver a continuidade dessa instrumentalização pelas redes para incentivar ataques. Apesar da mentira amplamente difundida, está sendo analisada pelo STF uma ação que trata justamente da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa? E ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher, não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha. É a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos o absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. Este é o nível dos iluminados que querem ter o controle da informação. É simplesmente vergonhoso. Não sabe sequer diferenciar ação de expressão. O argumento do relator é tão absurdamente ridículo que nos leva a questionar a efetividade do sistema de seleção para ingresso na corte. Mas a coisa só piora. Resta clara, a esta altura, a insuficiência constitucional do regime de responsabilidade esculpido no artigo 19 do Marco Civil. A imunidade civil trazida pelo dispositivo só permite a responsabilização das empresas provedoras no caso de descumprimento de ordem judicial de remoção. Por isso, ministro Toffoli, que eu entendo que estamos de acordo, muito embora eu sei que Vossa Excelência é sempre aberto ao diálogo, no meu modo de ver, notificada a remoção tem que ser imediata, inverter o ônus da judicialização. É a plataforma que tem que fazer o que faz hoje, pedir autorização ao juiz para votar de novo. Agora sobre o novo crivo, que nós sabemos qual vai ser. Não, nós dois. Vamos esperar o conjunto do colegiado. Por isso eu defendo a remoção imediata, não em prazo razoável. Notificou, tira. Quer votar de novo? Judicializa. Chegou a ser cogitada uma lista de situações em que as plataformas devem censurar conteúdos de forma objetiva e independente de notificação.
dentre elas crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, ou seja, situações que sequer podem ser concretizadas por palavras. E mais uma porção de outras coisas altamente subjetivas que devem ser excluídas imediatamente à margem do devido processo legal. É um verdadeiro show de horrores. O nível de controle que querem implementar na internet não se vê nas legislações mais restritivas entre os países que se dizem democráticos. O que está sendo proposto é basicamente a impossibilidade de permanência de qualquer rede social no Brasil. Quem reproduz essas informações todas é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando, na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência artificial. Vão ter de regular as máquinas. A mão é invisível, mas o cérebro é visível. E os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. Né? A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia? Se não uma via de comunicação. Como é que você ia colocar um vigia em cada trecho de trilho, de 1,5 m, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras de Brant e melodias de Milton Nascimento e voz de Milton Nascimento. Não existem debates e argumentos jurídicos, apenas opiniões enviesadas de pessoas completamente leigas no assunto. Extremamente curioso é o radicalismo de Luiz Fux em direção à censura. Haja vista recentemente ter demonstrado uma lúcida percepção a respeito do avanço do judiciário sobre as atribuições do legislativo. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Cristóvão tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Gestópoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo
deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Esse lampejo de racionalidade ocorreu durante o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha, que ocorreu em meados de junho de 2024. É recente, mas aparentemente os posicionamentos dos ministros do STF não são baseados em convicções, mas em causalidades. Disse o magistrado que a evolução da internet, desde a edição da lei, requer a atualização das regras. No entanto, se a atualização é realmente necessária, é somente o Congresso que tem a legitimidade para fazê-la. Se o julgamento sobre o Marco Civil da Internet for concluído neste sentido, vai haver basicamente um sistema de censura em massa no Brasil. Para se ter uma ideia, a AGU, um órgão do Executivo, quer ser um dos responsáveis por identificar os conteúdos inadequados. Um órgão do governo querendo definir o que pode e o que não pode ser dito na internet é o mais cristalino quadro de censura política institucional. Se isso acontecer, canais que desenvolvem conteúdos de críticas e análises políticas se tornarão inviáveis. A justificativa é que o Congresso estaria demorando para legislar. Ainda que fosse verdade, posto que já existe regulamentação, regulamentar ou não é uma decisão que só cabe ao próprio Congresso. Mas por que querem tanto uma lei da censura, se há pelo menos 6 anos o STF já vem promovendo censura a seu bel prazer? Afinal, através do inquérito das fake news, o AI-5 do STF, pessoas são perseguidas, presas, conteúdos são apagados, perfis inteiros são retirados do ar. Ocorre que, procedendo dessa forma, o STF age à margem da lei. Isto cria um desgaste imenso para os ministros. Eles têm a consciência de que o mundo inteiro está vendo. O Marco Civil não prevê a retirada do ar de perfis, não prevê censura prévia, apenas a retirada de conteúdos específicos após decisão judicial. A verdade é que o STF se tornou basicamente um órgão de repressão, um órgão de perseguição e julgamento de narrativas de ameaça à democracia, e isto requer praticamente a dedicação exclusiva. A responsabilização das Big Techs por conteúdos dos usuários não só lhes retiraria grande parte desta responsabilidade, como também aliviaria o desgaste permanente. As plataformas passariam a ter responsabilidade por iniciativa própria ou por sinalização de terceiros pela retirada de conteúdos do ar, por serem considerados discurso de ódio, antidemocráticos, racistas, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, sob pena de terem de pagar multas altíssimas. Para se resguardar, as empresas inevitavelmente passariam a ter de retirar qualquer coisa que pudessem ser minimamente interpretado como discurso impróprio. E mais grave ainda, impossibilitar determinadas pessoas de estar na internet. É uma espécie de sentença de morte digital. Estamos na iminência de entrar em uma nova fase da censura no Brasil. O julgamento que está havendo no STF não passa de um teatro. Quer-se passar a ideia de que as instituições estão funcionando na mais perfeita normalidade.
Mas só o fato de os burocratas não eleitos do judiciário estarem criando uma espécie de regulamentação ilegítima para as redes sociais, por si só é fato inequívoco da absoluta deturpação das atividades do tribunal. Em uma república funcional, quem legisla é o legislativo, mas no Brasil essa função é constantemente usurpada pelo judiciário. Não há dúvida de que o judiciário foi completamente cooptado por interesses escusos. Não há mais respeito pela legalidade ou pela Constituição. O golpe já ocorreu. A ruptura institucional já ocorreu. O retalho da Constituição de 1988, que ainda existia, foi rasgado definitivamente no momento em que Dias Toffoli iniciou o chamado Inquérito do Fim do Mundo. O Brasil, mais uma vez, vive um regime de exceção. Precisamos expor esse fato o máximo possível, a despeito das consequências. Não significa que não temos medo, mas as consequências de não falar são piores ainda. Uma possível regulamentação das redes sociais pelo STF pode ser um imenso tiro no pé. Banir as redes sociais, no momento em que elas ganham cada vez mais relevância no mundo, pode condenar o Brasil a décadas de atraso, sem mencionar a deterioração da imagem do Brasil no cenário internacional. Certamente, já considerando esse risco, Roberto Barroso proferiu um voto, embora seja ainda trágico, é um pouco menos radical, especialmente no que tange os chamados crimes contra a honra. Todavia, se posicionou favorável à trágica responsabilização das Big Techs. O que decidir é um juiz, porque senão você vai ter uma plataforma favorecendo os conservadores, você vai ter outra plataforma fortalecendo. A liberdade de expressão é para todo mundo, é para conservadores, para liberais, para progressistas. Então eu acho que, fora dos casos de crime, o ideal mesmo, e salvo crime contra a honra, injúria, difamação e calúnia, nesses casos, crimes em geral, deve tirar mediante comunicação privada. Mas nesse debate público que envolve crimes contra a honra, a minha posição é que tem que ir a um juiz para o juiz mandar tirar. Portanto, eu tenho uma posição de preservação da liberdade de expressão no debate público. Agora, eu acho que as plataformas têm que ter um comportamento mais proativo e evitar se prestarem a esse papel de baixa civilidade e de golpismo. Felizmente, o ministro Mendonça pediu vista dos autos, que representa uma suspensão temporária do julgamento. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é, talvez, o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta talvez de uma irracionalidade, de uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante, eu já compartilhei isso com Vossa Excelência, antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo junto aos relatores. É bastante provável que, quando o julgamento for retomado, o ambiente esteja um pouco diferente.
Pode ser que nossos ditadores percebam que derrubar de vez a fachada de democracia que ainda existe e jogar o Brasil na vala comum das republiquetas de bananas não seja tão interessante assim. A liberdade de expressão não é apenas um valor, é a base da civilização ocidental. A maior empregadora dos Estados Unidos, a rede de supermercados Walmart, declarou recentemente seu abandono às políticas de diversidade e retomada dos seus métodos habituais. Essa é a tendência que está contagiando todas as grandes empresas americanas. Se quiser entender por que isso está acontecendo, clica nesse vídeo que está na sua tela. A gente se vê por lá. Não esqueça de deixar seu like e considere se inscrever no canal se você acha o nosso conteúdo relevante. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.